O tema da nossa aula de hoje é o Império Bizantino. A habilidade é reconhecer a importância de valorizar a diversidade de práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais. Aqui a gente tem um mosaico, com a figura do Constantino IV e a sua corte na Basílica de Santo Apolinário em Ravenna, na Itália, Então a gente percebe que é uma figura política com toda essa pompa aí de figura divina, Inclusive estando numa basílica, Então a gente tem muito a mistura aí do político com o divino, Aquela ideia da autoridade política como representação do próprio Deus, A divisão do Império Romano, então a gente viu, na aula anterior aí, que com a chegada, dos povos germânicos adentrando ali no território do Império Romano, a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente, Essa parte que tá aí em vermelho. Então, essa parte do Império vai se desintegrar e a gente vai ter uma descentralização do poder, já dando início ao feudalismo que nós veremos mais pra frente, Enquanto a parte oriental, que é essa parte em roxo aí, que é o que nós iremos estudar hoje, ela vai continuar aí ainda por muito tempo, Então, coloquei aqui o link para vocês sobre essa questão aí, da divisão do Império Romano. Então, quem quiser aprofundar mais o conhecimento de vocês sobre isso, também é só acessar o link. Como que estava dividido, Como que era a organização política ali do Império Romano do Oriente. Então, a gente tinha um Estado teocrático, a gente já viu, esse termo e as características de um Estado teocrático, como nós vimos, por exemplo, o Egito. Então, seria a ideia, do grego, theo significa Deus e kratos, poder, Então, teocrático coloca exatamente a figura de Deus ali, toda a questão da religiosidade, como no poder. Então, a autocracia, poder absoluto e ilimitado, Ninguém questiona um poder político que é a representação do próprio Deus. E aí a gente tem a igreja bizantina aí, o cristianismo como principal elo aí para manutenção desse poder, temática da arte e política externa, E aí, o que justifica a durabilidade do Império Romano do Oriente, foi a parceria entre poder político e religioso. Então, a gente consegue perceber aí bem a importância da igreja, na manutenção aí desse poder ainda por tanto tempo. O imperador, Basileu, ele é divino e infalível, Então, é uma autoridade máxima que não pode ser questionada porque ele tem essa característica divina. E por ser divino, ele não erra, Ele não falha nunca, então, portanto, não cabe questionamento. E o patriarca, que é o chefe da igreja bizantina e o segundo ali no poder político, Então, as autoridades políticas e religiosas aí bem unidas. O governo de Justiniano, que vai de 527 a 565. Então, as características aí, A reconquista de territórios ocupados pelos germânicos, na parte ali oriental do Império, incrementos das forças militares bizantinas, retomada de parte da Itália, África e Espanha. Cobrança abusiva de impostos, Então, as cobranças de impostos elas vão se tornando cada vez maiores e isso vai gerando uma certa revolta na população. E essas revoltas, elas são reprimidas com o uso de muita violência, Que é o nosso último ponto aí. Uma dessas revoltas, a revolta de Niké, em 532. Então, aproveitando o intervalo de uma corrida de quadrigas, que é o que está representado na imagem aí, rebeldes marcharam ao Palácio Imperial gritando a palavra Niké, que significa vitória em grego, A revolta foi motivada pela alta dos impostos e pelo abuso de autoridade. Justiniano ordenou uma violenta repressão ao levante, o que provocou um grande incêndio em Constantinopla, resultando na morte de cerca de 35 mil pessoas. Então, aí fica bem exemplificada a questão do uso da violência na ideia de reprimir essas revoltas que aconteciam dentro do império aí do governo do Justiniano. Um legado aí, do governo do Justiniano é o Corpus Juris Civilis, que as características principais aí, o digesto, compilação das leis romanas, as novelas, leis outorgadas pelo próprio Justiniano e as institutas, manual de estudo das leis para os jovens. Então, seria aí o código, de leis do Império Romano do Oriente e que tem bastante influência ainda na nossa sociedade atual, É um legado aí para a nossa sociedade atual. A ideia dos ícones, bizantinos. Então,
Então, a gente tem aí a figura de São Miguel, que fica no Museu Cristão e Bizantino em Atenas, e ícone, né, do grego eikon, imagem, né, significa imagem, é uma representação sacra, né, sagrada, pintada sobre um painel de madeira. No Ocidente, ícone pode também ser qualquer imagem, seja estátua ou pintura de representação religiosa, né? Então, a gente vê aí a importância desses ícones por conta até da importância da própria religião dentro do império, né? E aí, tudo isso vai gerar aí uma questão, né? As igrejas, né? Elas eram construídas para ser uma reprodução do céu ou do sagrado, então eram tetos muito altos, né? Grandes construções e tudo mais. As relíquias, né? Que, por exemplo, como vocês viram lá no oitavo ano em relação à reforma protestante, né? A venda de relíquias, de coisas que se diziam sagradas, né? Já eram praticadas aqui, né? No período anterior. O enriquecimento de monges que produziam ícones e vendiam essas relíquias, né? E aí a gente tem a imagem aí do Cristo Pantocrator, né? O mais antigo ícone conhecido de Cristo no mosteiro de Santa Catarina. Então, também a ideia aí, né, do ícone que a gente viu e aqui na representação de Cristo, né? Inclusive, uma representação bastante comum aí, né, da posição dos dedos aí apontando para a terra e para o céu. Aí a gente tem aqui, né, o Concílio de Nicéia, em 587, então Leão XIII Leão XIII proibiu a venda de relíquias e ordenou a destruição dos ícones, né? E aí a gente vai ter uma divisão, né? Quando há essa proibição da venda dos ícones e tudo mais, a gente vai ter uma divisão entre os fiéis que eram a favor da manutenção dessa cultura, né? Iconoclasta e tudo mais, e os que eram contra, e tudo isso vai gerar ali uma guerra civil, né? E no segundo concílio de Nicéia é restabelecido o culto a imagens. O cisma do Oriente, né? Então a gente vai ter aí a divisão da religião romana para a bizantina. Então, de um lado, a gente vai ter o cristianismo romano, né? Que é da Igreja Católica Apostólica Romana, que as missas, a linguagem, né? O idioma principal oficial é o latim. O Papa é o chefe supremo de toda a cristandade e existe a ideia de purgatório, né? Então, após a morte ali, você tem a chance de passar um período ali no purgatório e ascender ao céu. No cristianismo bizantino, o idioma oficial é o grego, não é o Papa, mas sim o patriarca, o chefe supremo de toda a cristandade, e não existe a ideia de purgatório, né? Então a gente tem aí a primeira divisão dentro dessa ideia de cristianismo, que depois com a reforma protestante a gente vai ter várias outras vertentes, né, do cristianismo aí, mas a primeira é o cisma do Oriente em 1054.